Olá, seja bem-vindo ao Oncologia Cutânea em Evidência e hoje o assunto é cirurgia micrográfica de MOS na prática, para a gente entender exatamente como é que funciona esse processo e por que a cirurgia de MOS é tão famosa e tão indicada para o tratamento do câncer de pele. Então, vamos pegar um exemplo bem rápido aqui para a gente já entender. Esse caso é o caso de um paciente real, operado e submetido a um procedimento micrográfico de MOS. Então, a primeira parte da cirurgia, que é o que a gente já consegue ver aqui nessa tela, é a lesão delimitada. A gente faz essa delimitação guiada por dermatoscopia, ou seja, aquela lupa especial que os médicos cirurgiões e dermatologistas usam para poder enxergar os limites da lesão. E aqui a gente já vê claramente toda a volta da lesão, nessa linha pontilhada que eu estou demarcando aqui para vocês, em vermelho, onde são os limites tumorais. E aí o que acontece? Por fora dessa lesão, por fora dessa parte delimitada, a gente vai lá e faz uma pequena margem de segurança, que é essa marcação que eu estou fazendo aqui em azul. Essa margem de segurança na cirurgia micrográfica de MOS, ela é milimétrica, ou seja, a gente dá aqui um intervalo de mais ou menos 2 milímetros, 1 milímetro, dependendo da lesão. Por quê? Porque a cirurgia micrográfica ela é muito precisa, então a gente pode se dar o luxo de fazer uma marcação com margens mínimas. E depois, no momento da congelação, a gente vai avaliar todas essas margens, 100% das margens são avaliadas, e a gente consegue identificar, eventualmente, situações onde o tumor está presente e proceder a alguma ampliação de margem, se necessário. Então, a cirurgia de MOS sempre começa pequena. Bom, depois que a gente faz essa marcação das margens iniciais, né, do tumor e da margem inicial de segurança, a gente faz esses pequenos riscos que a gente chama de nicks. Esses nicks, eles têm... Cada serviço tem a sua rotina, eu particularmente uso os nicks nessa formação que a gente está utilizando aqui. Então o que eu faço? Eu marco 2 nicks, né, que são essas marcaçõezinhas azuis aqui no sentido das 12 horas, um nick no sentido aqui das 3 horas, marcado em preto, um nick às 6 horas, ou seja, na parte inferior marcado em verde, e mais um nick, mais uma marcação, né? Isso aqui a gente corta, faz um pequeno corte, depois marcado em amarelo. Isso é fundamental porque isso faz parte do nosso mapeamento. Depois a gente vai entender por que isso é tão importante. Então, uma vez marcados os nicks, o que a gente faz? A gente faz o debooking tumoral, ou seja, eu venho no paciente e simplesmente eu enucleo a parte do tumor visível, ou seja, a gente tira somente o núcleo central do tumor onde eu estou enxergando. Por quê? Porque eu preciso, primeiro, uma coisa, entender melhor a histologia desse tumor. Obviamente, esse paciente já havia sido submetido a uma biópsia prévia, né, com diagnóstico de um carcinoma espinocelular, e a gente então tira essa parte mais volumosa do tumor e chama isso de debooking, para depois ficar mais fácil a segunda etapa, que é a confecção da margem cirúrgica e fletir essa margem no mesmo plano. Então, se a gente acompanhar no vídeo, o primeiro ponto da cirurgia é exatamente esse. A gente fazendo esse debooking, né? E aqui o cirurgião delimita a margem na sequência, né? Então ele tem a própria rede de marcação de nicks, então ele marca os seus nicks ali e faz essa retirada da margem, tá? Circunferencial e profunda em monobloco. O que acontece a partir daí? Depois que a gente retira essa peça que se chama de margem, a gente vai para o laboratório e no laboratório a gente pinta essa lesão de forma com que eu consiga entender exatamente onde cada ponto desses está lá dentro do paciente. Isso a gente chama de mapeamento. O mapeamento é um ponto central e crucial da cirurgia micrográfica de MOS. Então vem na foto aqui comigo que eu vou te mostrar como é que a gente mapeou, por exemplo, a lesão desse paciente aqui. Então aqui nesse mapeamento, como é que a gente fez? A peça era muito grande, ou seja, a gente precisava dividir essa peça em pelo menos 4 quadrantes para poder colocar ela nos pinos de congelação, onde a gente vai preparar depois para fazer os cortes lá no criostato. Então, por codificação, e cada serviço tem essa codificação, eu gosto de sempre pintar a parte superior em azul. Então eu venho aqui e pinto esse fragmento em azul e essa borda desse fragmento em azul. Então a gente cortou em 4 pedacinhos, né? Para mim, a minha marcação da parte das 6 horas, ou seja, aqui embaixo, a gente sempre pinta em verde. Então eu tenho 2 fragmentos aqui pintados em verde. A parte lateral, que das 3 horas, a gente sempre pinta em preto, né? Então eu tenho mais um fragmento aqui pintado em preto e a outra partezinha a gente pinta aqui em amarelo, que eu chamo de 9 horas.
Por que isso é tão importante? Para a gente conseguir identificar com precisão exatamente aonde que eu estou no paciente. Então, isso aqui, né, como vocês veem, tem um fragmento 1, eu vou chamar então de fragmento 1, esse aqui vai ser o meu fragmento 2, esse aqui vai ser o meu fragmento 3 e esse vai ser o meu fragmento 4. Cada fragmento desses vai ser analisado em separado, mas o mais importante é o seguinte, eu tenho que saber exatamente qual fragmento é e qual corresponde a cada item no paciente. Então, se a gente olhar essa codificação por cores, a gente vai ver que cada fragmento desses tem uma coloração diferente, ou seja, o fragmento 1 ele tem margens pintadas em azul e amarelo, e ele é o único que tem essa codificação de cores. Então, isso faz com que eu consiga saber exatamente onde esse fragmento está em relação ao paciente, né? E aí a gente então vai para o laboratório e a gente consegue ter essa imagem aqui que eu estou mostrando para vocês. Então essa é a parte inicial, a margem retirada antes da secção, ou seja, antes de cortar, e aí depois a gente vai ter essa margem já totalmente preparada, como essa imagem aqui está mostrando, os 4 fragmentos todos pintados com a sua codificação correta e pronto então para ir para análise no criostato. Então, de uma forma bem esquemática, para a gente entender passo a passo o processo da cirurgia de Mohs. O primeiro ponto, nesse vídeo aqui, ele está enumerando os fragmentos, né, conforme a rotina de cada pessoa. Eu enumero um pouquinho diferente, né? Então ele começou enumerando aqui da direita, está fazendo o seccionamento dessas peças em 4 partes, provavelmente porque ela é muito grande, né? E fletindo. Esse aqui é o grande ponto-chave da cirurgia micrográfica de Mohs, que é pegar uma peça que sai como se fosse um prato, né, como se fosse, como digo, de forma côncava, e transformar ela numa coisa plana, que é esse processo que a gente chama de fletir a peça. Por que isso é importante? Porque nesse momento eu consigo colocar isso numa preparação histológica, ou seja, numa lâmina, e ao mesmo tempo que eu enxergo toda a margem circunferencial, eu consigo enxergar também toda a margem profunda em cada quadrante. E esse é o diferencial que possibilita com que na cirurgia de Mohs a gente consiga enxergar 100% de margens durante a cirurgia, identificando qualquer resíduo de tumor que porventura possa ter ficado e proceder a uma ampliação de margem direcionada, exatamente no ponto exato onde o tumor se encontra. Então aqui ele segue fazendo a coloração dessas bordas livres, né? E isso é uma coisa muito importante, que a gente tenha essa rotina de pintar. De novo, cada um pinta da forma com que entende ser melhor, e aí a gente consegue ter exatamente a precisão da representatividade, ou seja, quando eu olho uma peça histológica no microscópio, todas essas margens pintadas e coloridas, elas têm que estarem representadas na lâmina histológica. A gente vai ver isso daqui um pouquinho numa lâmina real. Então é importante que a gente pinte todas essas margens para ter essa certeza de que não escapou nada, que a gente está representando 100% da nossa margem cirúrgica. Então depois que a gente faz a preparação, né, da peça em si, a gente vai para o criostato. Lá no criostato a gente corta essas lâminas em finíssimas fatias, aí na ordem de micrômetros, ou seja, muito mais fina do que um fio de cabelo. Então aqui a gente consegue ver fazendo o corte e a confecção dessas lâminas no criostato. Depois desse processo, a gente tem vários fragmentos em cada lâmina e a gente vai para uma coisa chamada bateria de coloração, ou seja, a gente passa essas lâminas por várias soluções para poder ter a coloração definitiva, que a gente chama de hematoxilina eosina. Então, após a coloração, a gente pega esse material e, obviamente, vai levar para o microscópio para poder enxergar o que a gente cortou definitivamente, né, no momento da cirurgia. Então, nesse contexto, após a análise do microscópio, e aqui eu quero mostrar para vocês uma coisa importante, que é como que a gente enxerga dentro da lâmina no microscópio a imagem, né, desse tecido preparado. Então aqui vocês podem observar nesse pequeno vídeo a lâmina de um fragmento que a gente tirou na cirurgia, né, mostrando toda a epiderme, que é essa parte mais rosinha, mais roxinha, né, a parte profunda. Então a gente vê toda aquela tinta pintada que a gente identificou, que falou que não podia ter nenhuma perda, né, para poder definir a representatividade. A outra margem, né, de tinta pintada aqui em azul, então mostrando que toda a peça foi representada, ou seja, 100% desse fragmento está visualizado, tanto a margem periférica quanto a margem profunda, que é o que a gente está vendo ali, com bastante gordura, com algum tecido muscular, né, e obviamente toda a epiderme, ou seja, a margem da pele mesmo, que é a parte visível que a gente consegue
observar. Então, nesse contexto, quando eu analiso esse fragmento na peça do paciente e eu defino que essa margem está livre, ótimo, excelente, está resolvido o problema. E assim eu vou fazer com todos os fragmentos, né? Contudo, se a gente pegar uma outra situação, né, onde o paciente, por exemplo, ainda ficou tumor para trás, volta aqui comigo na animação que eu vou te explicar como é que é procedido na sequência. Então, se a gente pegar aqui, após análise, identificar que tem algum tipo de tumor ainda em algum ponto, e aqui a gente consegue ver no fragmento 1 ficou doença para trás, então é removido mais um pedaço, né? E todo esse processo de deixar o material deitado, fletido, né, num plano único, fazer toda a preparação histológica, e depois processar isso, olhar no microscópio de novo, né, voltar para identificar, ver se tem mais aqui, mais um pedacinho de tumor sendo retirado. Então esse é o processo completo da cirurgia micrográfica de Mohs. E aí qual que é o grande benefício? A gente consegue analisar 100% de margens e é isso que faz com que a cirurgia micrográfica de Mohs seja tão precisa e com altas tão altas de cura. Mas um detalhe importante para a gente entender é quando a gente faz o paralelo, faz a diferença entre a cirurgia de Mohs e a cirurgia convencional. Então vem aqui comigo no outro gráfico que eu vou te mostrar o que é a diferença entre as duas cirurgias. Então, quando a gente compara as duas técnicas cirúrgicas, e eu vou utilizar aqui o exemplo de uma laranja para isso, né, de um lado a cirurgia convencional, do outro lado a cirurgia de Mohs, o que a gente consegue perceber? Que na cirurgia convencional a gente já parte de uma margem mais ampla, ou seja, com aqui 4 a 6 milímetros, ao passo que na cirurgia micrográfica a gente vai aí de 1 a 2 milímetros, igual aquele no primeiro caso que eu mostrei. E aí imagina que o que foi retirado é como se fosse a metade de uma laranja, né? Então, como é que é processada essa peça na cirurgia convencional? Então, aqui a gente vê o que a gente chama de fatia de pão ou bread of loaf, que é uma forma de análise histológica onde o médico patologista secciona alguns fragmentos, né, dessa metade da laranja e analisa cada fragmento desses isolado. Qual que é o grande problema? A taxa de representação, nesse caso aqui, é aproximadamente aí em torno de 1 a 2%, contra uma análise diferente, que é o que a gente faz na cirurgia de Mohs, onde a gente pega essa metade da laranja, bota ela no mesmo plano e corta essas fatias horizontais. E aí, nesse caso, a gente consegue avaliar, então, 100% de toda essa margem, né? O que faz com que a gente consiga enxergar cada milímetro da margem analisada. Então, quando a gente vai para a cirurgia convencional, eventualmente, raízes do tumor, digamos assim, ou seja, as projeções subdérmicas dessa lesão, que estão entre uma fatia e outra não representada, podem ficar para trás. E aí o grande detalhe, esse paciente vem, né, com um laudo posteriormente com uma margem livre, sendo que na verdade ficou doença para trás. Nesse conceito, a margem está livre do que foi analisado, ou seja, cada fatia da que foi analisada não tinha tumor, mas no que ficou no paciente tinha. E aí na cirurgia de Mohs, não, na cirurgia de Mohs a gente consegue, obviamente, né, através de todo o mapeamento, se enxergou algum fragmento de tumor residual, a gente volta no paciente no ponto exato e consegue fazer então a ampliação de margem, certo? Então essa é a grande diferença da cirurgia micrográfica de Mohs e da cirurgia convencional. Agora, explicado aqui passo a passo cada ponto da cirurgia de Mohs para não ficar nenhuma dúvida e justificar por que ela é superior à cirurgia convencional. Foi um prazer poder te apresentar esse material hoje, um vídeo um pouquinho diferente, sem muita evidência, mas um vídeo extremamente técnico que tem a capacidade de deixar muito claro o que é a cirurgia de Mohs para não restar nenhuma dúvida, tá bom? Um abraço, até a próxima!